Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos estar a olhar para o capítulo 4 do livro de Efésios. Mas eu gostaria de começar um pouco relendo o texto bíblico que nós lemos no último programa. Gostaria de olhar para o verso 11 a 14 do livro de Efésios no capítulo 4. E a partir daí, então, depois olhar para o resto do texto bíblico que nós hoje iremos comentar. Este texto é tão rico que nós não poderemos passar sem, de facto, olhar para ele. Diz assim esta palavra de Deus. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ele está a falar de Deus, concedeu então uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Aqui já fomos um pouco mais além da leitura do último programa, mas ao mesmo tempo é importante termos esta consciência do todo deste texto bíblico. Então vemos aqui que Deus dá então à igreja, é Deus quem dá, não é os homens que inventaram, Deus dá à igreja líderes. Dá líderes para eles poderem conduzir a congregação, para eles poderem levar o grupo dos santos a se aperfeiçoarem. É interessante ver aqui este aspecto. Primeiro é que a igreja é constituída por santos. Os santos são aqueles que estão vivos. Os santos não são aqueles que estão mortos. Santos mortos não existem. Só existem santos vivos. E, infelizmente, verificamos que algumas comunidades tentam canonizar determinadas pessoas que em vida foram extraordinárias, e não está isso em causa, mas o que a Bíblia nos mostra é que os santos são aqueles que estão vivos. Porque esses é que constituem a Igreja de Jesus Cristo, e é esses que devemos dar atenção. Então, temos aqui um grupo de pessoas, que são os líderes da comunidade, que eles preparam, ajudam os santos, os outros, toda a comunidade, a se desenvolver espiritualmente. Aqui um aspecto interessante. Aqui mostra claramente, mais uma vez, que não há uma separação entre clero e povo. A Bíblia mostra claramente que essa mentalidade de um sacerdócio terminou com Cristo Jesus. Há dons diferentes, é verdade, mas já não há um sacerdócio exclusivo de um grupo de elite. Não. O apóstolo Pedro, inclusive, vai muito mais longe e ele diz o seguinte: nós somos sacerdotes reais. Todos nós, cristãos, somos sacerdotes reais. Você que me está a ouvir, se tomou uma decisão de seguir Jesus Cristo, é um sacerdote de Deus. Não precisa de estar a ser pago pela comunidade, pela igreja, para ser sacerdote. Infelizmente, esta mentalidade de um grupo de elite que é sacerdotes é do Antigo Testamento, da Velha Aliança, faz parte da Velha Aliança, não da Nova Aliança. Na Nova Aliança, em Cristo Jesus, que foi celebrada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, todos nós somos sacerdotes de Deus. Temos dons diferentes. Claramente aqui vemos que há um grupo de dons que são os dons de liderança, podemos dizer assim, que visam o treinamento do resto do corpo, do resto dos cristãos, para eles próprios poderem desenvolver o seu serviço. Isto é tremendo aqui para que fique claro na nossa mente. É necessário que cada um de nós perceba que estes dons de liderança foram entregues a pessoas maduras, sábias, pessoas que dependem de Deus. Mas às vezes isto parece óbvio noutras áreas, mas parece que às vezes nesta área da espiritualidade algumas pessoas pensam que assim que têm um relacionamento com Jesus, querem logo
tomar lugar aqui ou ali, começar logo a dirigir isto ou aquilo. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, e as Escrituras nos mostram que não devem ser impostas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Assim como você certamente não entregaria a um filho com 4 ou 5 anos a condução do seu carro. Ou certamente se você fosse viajar de avião, não ficaria minimamente tranquilo ao pensar que o piloto era uma criança com 10 anos. É necessário que as pessoas que desenvolvem determinadas atividades tenham a experiência, tenham a maturidade, tenham a sensibilidade, a humildade de depender de Deus. Isto não quer dizer que uma criança de 10 anos não pode ser usada por Deus para falar ao nosso coração. Vocês que me têm ouvido com regularidade sabem perfeitamente que eu tenho trazido aqui muitos ensinos que os meus filhos me têm dado através do seu comportamento, através da sua vida. E eu tenho aprendido com eles muitas coisas acerca de Deus. Então, isto não quer dizer que uma criança não nos pode ajudar a crescer na vida espiritual, é óbvio que sim, mas ao mesmo tempo temos de entender que a liderança, que é algo que Deus escolhe homens para determinadas funções na vida do corpo, devem ser pessoas maduras, como nós já vimos no programa anterior, pessoas com humildade, mansidão, longanimidade, buscando esse caminhar constante com Deus. Estas devem ser as características do caráter dos líderes das comunidades. E o apóstolo Paulo leva isto muito mais longe quando ele escreve a carta a Timóteo, aliás, as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito. Ele ali vai descrever o caráter das pessoas que devem liderar as comunidades. Inclusive, uma das coisas tão polémicas, mas ao mesmo tempo tão claras nas Escrituras, é que os líderes deveriam ter a sua casa em ordem. Eles deveriam, no texto bíblico, de acordo com o texto bíblico, o bispo ou o pastor ou o padre deveria ser casado e deveria ter a sua casa em ordem, como exemplo para a comunidade. Eu não sei muito bem porque é que hoje em dia determinadas confissões religiosas é praticamente proibido a pessoa poder-se casar, mas no texto bíblico era muito claro que aqueles que eram bispos deveriam ter então uma família, uma mulher e filhos, para poder dar o exemplo de condução debaixo da orientação de Deus, de condução da sua família. Porque o texto bíblico lá dizia, uma comparação lógica, dizia logo, então se a pessoa não sabe conduzir a sua casa, como há de querer conduzir a casa de Deus? E aqui é o padrão, portanto, de alguma forma, a comparação é para poder, de facto, a pessoa ser testada e, ao mesmo tempo, poder mostrar o seu caráter. Porque é no ambiente familiar que nós mostramos o nosso caráter, não é? Então, este é um aspecto interessante. As cartas de Timóteo e de Tito revelam isto muito melhor, mas aqui, claramente, a palavra de Deus nos mostra, mais uma vez, que há um grupo de liderança que Deus destaca, Deus separa para formar então o seu povo. Não como um clero, porque todo o cristão é sacerdote de Deus, mas como alguém que de facto tem a maturidade espiritual para conduzir o rebanho de Deus ao desenvolvimento espiritual. É por isso que eles foram dados às igrejas, para que houvesse um aperfeiçoamento da vida dos cristãos. Com que fim, então, a igreja deve conduzir e crescer espiritualmente? No fundo, o verso 14 diz, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado ou outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui vemos claramente que o apóstolo não isenta ou não esconde o facto de haver homens que são ardilosos na forma como apresentam uma suposta religião para enganar as pessoas. Então, muitas vezes, pessoas perguntam por que é que há tantas religiões. A palavra de Deus nos mostra que tem a ver com o coração do homem. Muitas pessoas são usadas por Satanás para conduzirem pessoas inocentes, a maior parte das vezes, a se desviarem dos caminhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, vemos aqui, pelo texto bíblico, que nós devemos abrir o olho e ser atentos, não é? Devemos estar atentos para não sermos meninos. Quanto mais crescemos no conhecimento da palavra, mais difícil se torna um bom falante nos enganar. E nós devemos ter muita cautela com isso. Muitas vezes as pessoas vão atrás de determinados líderes porque eles falam bem, têm uma boa oratória, são pessoas que se parecem efetivamente transparentes, mas nós temos que
olhar o seu ensino e avaliar o seu ensino. Um líder verdadeiro não tem receio de ser avaliado pela sua comunidade. Um líder que está dentro daquilo que é o ensino da Bíblia não tem receio de olhar para as Escrituras com o seu povo, com a sua igreja, com a sua comunidade e ali olharem e ver o que o texto bíblico está a dizer. Então, quando um líder tem receio de ser confrontado com as Escrituras, é porque alguma coisa poderá não estar correta no seu viver. Então devemos aqui crescer todos, você, eu e toda a comunidade, devemos crescer no conhecimento da doutrina para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina que surge. E vivemos dias em que cada dia pode surgir novas comunidades, novas ideias, novos ventos de doutrina. E vemos, de facto, muitas vezes que as pessoas seguem atrás. Isto é uma nova doutrina. Dizem lá que fazem isto ou fazem aquilo. Parece interessante. E vai milhares de pessoas que seguem determinados grupos. Porque não têm o conhecimento das Escrituras para poder filtrar e avaliar se aquela doutrina é ou não uma doutrina das Escrituras. Temos que crescer juntos no conhecimento da Bíblia para não ser enganado por quem se apresenta a falar supostamente em nome de Jesus. O verso 15 ainda prossegue a dizer: mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vemos aqui que este texto bíblico mais uma vez nos desafia a viver uma vida cristã ativa, uma vida cristã que se envolve com os outros. Nós devemos crescer no conhecimento daquele que é o cabeça, que é Cristo. Agora você imagina o que é um corpo onde a cabeça não funciona bem, ou o corpo não ouve as orientações que a cabeça dá. Normalmente torna-se um corpo deficiente, um corpo atrofiado. E nós compadecemos-nos quando vemos alguém que de facto tem esclerose múltipla ou tem uma paralisia cerebral. Ficamos, de alguma forma, olhamos para essas pessoas e ficamos quase sem saber como agir com elas. São pessoas de facto que têm a cabeça, muitas delas que funciona bem, a sua mente está correta, a sua mente funciona, mas no fundo o seu corpo não reage àquilo que a cabeça está a dizer. Então fica com aquele corpo com movimentos doridos, movimentos rígidos, sem conseguir movimentar o corpo como deve ser, apesar da cabeça funcionar bem. E infelizmente nós olhamos para muitas igrejas e elas são assim. Cristo, que é o cabeça, funciona bem, mas o corpo não está a receber as informações que o cabeça, Cristo, está a enviar. Então é uma igreja com movimentos rígidos, é uma igreja que tem paralisia quase, não se movimenta, não age, não desenvolve, não cresce, não há cooperação das partes. Precisamos ter um corpo saudável para ele poder se desenvolver. Cristo envia as informações, o cabeça não tem problemas, Cristo não tem problemas. A maior parte das vezes os problemas têm a ver com os membros que não interagem uns com os outros. Ou por inveja, ou por orgulho, ou por vaidade. As pessoas pensam que uns são superiores aos outros, querem status em vez de função, querem, enfim, ter o estatuto em vez de ter o trabalho de visitar, de acompanhar, de ajudar, encorajar. E muitas vezes verificamos que isso prejudica o desenvolvimento do corpo. É necessário que você se envolva ativamente na sua comunidade. Não pode ficar como um espectador. Isso não é corpo de Cristo, isso não é igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um espaço onde cada membro é um sacerdote e cada membro é de facto alguém que coopera, como diz aqui o texto bíblico. Cada parte, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então vemos aqui que todas as partes, todos os membros, você, o seu vizinho, a pessoa que vai à mesma comunidade que você, cada parte se envolve, cada junta coopera, cada pequeno órgão está envolvido numa tarefa ativamente, fazendo bem a sua parte para que haja um aumento do corpo. A minha pergunta para si:
Se a sua comunidade, todas as pessoas fossem como você, como é que ela seria? Como é que seria a sua igreja se todas as pessoas fossem à igreja com a regularidade que você vai? Se calhar a maior parte das igrejas estariam fechadas. Como é que a sua igreja seria se todas as pessoas na igreja se envolvessem na vida ativa da comunidade como você se envolve? O que é que você faz para benefício dos outros? A maior parte das pessoas que eu conheço, uma boa parte de pessoas vem e diz-me: Paulo, eu não gosto desta comunidade, aquela comunidade tem este defeito, aquele e aquele outro. A minha pergunta é: mas o que é que tu estás a fazer para ajudar essa comunidade a sair dessa situação? Eu não estou a fazer nada, eu nem me quero identificar com eles. Então, alguma coisa não bate certo. A Bíblia nos manda nos envolver, nos estarmos envolvidos com o corpo, mas a pessoa sabe criticar o que os outros fazem, mas não quer fazer. Alguma coisa está errada nisto. Então é necessário que você comece a se envolver ativamente no corpo. Se a sua função nessa comunidade é arrumar as cadeiras, arruma as cadeiras melhor do que ninguém. Se a sua função nesse corpo, nessa comunidade, é abrir a porta do salão onde as pessoas se reúnem, abra a porta a horas e fecha horas. Esteja presente antes das coisas acontecerem. Se a sua função é preparar um chazinho para as pessoas beberem, prepare o chazinho melhor que pode acontecer. Se a sua função nessa comunidade é pregar a palavra, prepara os sermões, prepara o estudo bíblico, o melhor que você pode preparar. Dedique tempo à oração. Se a sua função é visitar os enfermos, visite com dedicação, com amor, com sensibilidade, não falando demais, mas ouvindo. Muitas vezes precisamos de ouvir mais do que falar. Então cada parte coopera. Não espere que seja o pastor a fazer todo o trabalho, não espere que seja o líder religioso ou as pessoas que estão ao serviço da comunidade, que são com papéis mais destacados, que vão fazer o trabalho todo. Envolva-se ativamente no trabalho. Este é o desejo de Deus para si. Por isso, você ouça a palavra de Deus e deixe os seus pensamentos de lado. Ponha os pensamentos de Deus na sua mente. Deixe o cabeça falar consigo. Que se você é um membro de uma comunidade, deixe Cristo falar consigo. Qual é a sua função no corpo onde está? Se não tem função nenhuma, urgentemente dedique-se à oração até descobrir. Fale com o pastor da sua igreja onde você vai. Fale com o padre da paróquia. Envolve-se rapidamente no serviço e na vida da comunidade. O verso 16 diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isto está ligado com o texto anterior. Muitas vezes nós pensamos que não nos vamos envolver por causa da vaidade dos nossos próprios pensamentos. Ou seja, eu sou tão importante que eu não posso ter esta função. Eu sou tão importante que não posso fazer este trabalho. E, de facto, o cristianismo é de facto algo belo, porque põe de lado os conceitos do mundo, põe de lado os pensamentos do mundo. É por isso que eu gosto daquele texto que já citei no último programa, sobre Romanos 12, 1 e 2, que nos desafia a não pensarmos como o mundo pensa, a renovarmos o nosso entendimento, a renovarmos a nossa maneira de pensar. Muitas vezes nós pensamos, de acordo com o mundo, que quem tem uma formação académica, fez um curso superior, então deve ter assim um lugar de destaque, uma posição, deve ter o nome de engenheiro, doutor, uma coisa assim do género. Mas no cristianismo, Deus diz: quem tem caráter é quem é valorizado. Quem tem caráter é quem lidera. Quem é humilde e manso de coração, então é aquele que o coloca em lugar de destaque. Este é o raciocínio de Deus. É por isso que Jesus Cristo, o maior mestre de todos os tempos, o maior Senhor de todos os tempos, cingiu-se e foi lavar os pés aos discípulos. Muitas vezes nós precisamos de reformular a nossa mentalidade. Eu tenho trabalhado com os casais, temos organizado encontros para famílias, casais, e temos uma equipa de trabalho fantástica. Eu quero dar os parabéns a essa equipa, se alguém me está a ouvir. De facto é uma equipa fantástica, a equipa que trabalha no encontro de casais. E essa equipa tem sido de facto um exemplo vivo deste texto bíblico aqui. Pessoas que não andam segundo a vaidade dos seus pensamentos. Temos pessoas que cooperam connosco, que são empresários, engenheiros respeitados nas empresas onde estão, pessoas de destaque, chefes de departamento,
E muitas dessas pessoas estão ali e servem de uma forma simples. Muitos deles dispõem-se para ir buscar um copo de água a alguém que está com sede, dispõem-se para arrumar uma bagagem, dispõem-se para limpar um chão que alguém sujou. E estamos a falar de pessoas que são empresárias, estamos a falar de pessoas que vivem socialmente bem. E é necessário que esta transformação aconteça nas comunidades. Pessoas que saem das suas posições e de facto servem o próximo. Não andam na vaidade dos seus pensamentos. É de facto algo que Deus produz. Isto não é algo que nós façamos, é algo que Deus produz no coração dessas pessoas. E parabéns à equipa do Encontro de Casais que tem cooperado, porque têm sido de facto pessoas fantásticas que têm deixado Deus trabalhar no seu caráter. E isto é bom quando acontece nas comunidades cristãs. Quando verificamos que as pessoas não estão ali pelo título que querem desempenhar, pela função, pelos estudos académicos, mas estão ali porque querem servir ao próximo. E isto é algo que supera tudo o que se possa imaginar. É de facto uma bênção poder ver pessoas servirem pelo simples facto de amarem. Verso 18 continua, e poderia continuar aqui a falar muito deste aspecto, mas temos que avançar. O verso 18 continua a dizer: obscurecidos pelo entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas. O apóstolo Paulo agora vai descrever, no fundo, aquilo que é o oposto ao viver na comunidade, ao viver em corpo, ao viver dependente de Cristo. E o verso 20 prossegue: mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de facto tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ele mostra claramente que é necessário deixar esse passado, e o verso 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, em retidão, procedendo da verdade. Este é o desafio de Deus para nós. Não podemos nos conformar com uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade egoísta, uma mentalidade avarenta. Precisamos de ser renovados, transformados por Cristo Jesus. Ele disse a Nicodemos, um religioso da época, no Evangelho de João, capítulo 3, necessário vos é nascer de novo. E provavelmente é isso que você precisa neste momento. Talvez você precise dizer: Senhor, eu preciso de ser transformado. Eu tenho ainda dado importância ao meu status, aos meus cursos, mas eu preciso de ser renovado e dar importância às pessoas, dar importância ao servir, aprender contigo que és o mestre dos mestres e viver uma vida que te agrada a ti e não só uma vida de aparência. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.